Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Hoje vamos ter uma aula de Química 1, a parte de Eletroquímica, né? Vamos ver diretamente aqui da apostila. Vamos finalizar essa parte aqui de potencial das pilhas 2, né? Então nós temos aqui duas reações de redução, né? Você pode ver que o magnésio mais 2 passou para magnésio 0 e prata mais 1 passou para prata 0. Só que aqui a gente nota o seguinte, que o potencial de redução do magnésio é menos 2,37 e o de redução da prata é mais 0,80. Isso quer dizer que a prata tem maior tendência em ficar na fase reduzida quando comparado com o magnésio, né? Muito maior, na verdade, né? Então, de acordo com esses potenciais de redução, a gente pode notar que a prata tem maior tendência de se reduzir, como eu falei, do que os íons magnésio. Então, a prata é melhor oxidante, porque reduz mais. Lembra que o agente oxidante, né, é aquele que sofreu oxidação. Agente redutor é aquele que sofria oxidação. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Então, utilizando as mesmas espécies, porém com seus respectivos potenciais de oxidação, olha só, nós invertemos aqui essa reação. Olha o que aconteceu. Ó, o magnésio está oxidando e a prata está também oxidando. Então, aqui, os valores ficaram com sinais trocados, ou pelo menos deveriam estar aqui com sinal trocado, tá? O estilo aqui está errado essa parte. Então, portanto, a espécie que possui maior potencial de redução é o melhor agente oxidante. E a espécie que possui maior potencial de oxidação é a melhor agente redutor. Então, eu vou ver os potenciais e por ali eu vejo quem é o melhor agente redutor, melhor agente oxidante. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Então, nós temos várias reações aqui de redução, né? De mais 2 para 0, todos de mais para 0, está diminuindo. Então, nós temos aqui os potenciais. Note você que o potencial do cobre é maior que o potencial do ferro, que é maior que o do magnésio, e o hidrogênio está ali no meio dos dois, tá certo? Então, quem é o melhor agente oxidante? Ele pergunta, indica o melhor agente oxidante redutor. O melhor agente oxidante é aquele que tem o maior potencial de redução, ou seja, o cobre. E o melhor agente redutor é aquele que tem o menor potencial de redução, ou maior de oxidação, podemos pensar assim também, que é o magnésio. Ok? Então, nós já vamos passar aqui para a parte de espontaneidade de uma reação. Então, isso aqui é muito importante também pelo seguinte, ó. Quanto maior o potencial de redução de um elemento, maior será a tendência de ganhar elétrons. Beleza. Portanto, um elemento recebe elétron de outro elemento de menor potencial de redução. Para o potencial de oxidação, quanto maior o valor, né, da DDP, maior a tendência de perder elétrons, ou seja, maior será a tendência de ceder elétrons. Então, a gente vê no exemplo aqui, ó, olha só esse exemplo. Nós temos o cobre, a redução do cobre com potencial de mais 0,34 e a redução do zinco com potencial de menos 0,76. Então, como o cobre tem maior potencial de redução, ele vai ter a tendência de receber os elétrons do zinco, que tem maior potencial de oxidação. Então, essa reação aqui, ó, ela acontece espontaneamente. O zinco se oxida e o cobre se reduz pelo potencial. Né? Eu vejo isso pelo potencial. O cobre tem maior potencial de redução do que o zinco. Então, o cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar. Quer dizer, o zinco vai mandar elétron para o cobre. Tudo bem? Então, essa reação aqui acontece espontaneamente. O zinco oxidando e o cobre reduzindo. Então, ó, se a gente for calcular DDP aqui, ó, eu posso pegar o potencial de redução e somar com o potencial de oxidação. Aí eu tenho que trocar o sinal aqui, ó, vai ficar 0,34 mais 0,76. Ou eu posso calcular essa voltagem também pegando o maior menos o menor. Os dois sendo potencial de redução, né? Se os dois forem potencial de redução, eu vou pegar o maior menos o menor. Tudo bem? Agora, se eu pegar um de redução, um de oxidação, eu posso somar. Nesse caso aqui, ele está fazendo isso. Ó. Só que ele inverteu aqui o sinal do zinco, porque aqui é negativo, só que é redução. Como aqui ele colocou como oxidação, ele trocou o sinal. Então, olha só, note que a voltagem é mais 1,10 volts, é espontânea, acontece espontaneamente. Então, o DDP tem que ser positivo. Agora, essa reação aqui está o zinco reduzindo e o cobre oxidando. Isso não acontece olhando para os potenciais. Então, essa reação aqui é não espontânea.
Então, para que isso aconteça, você tem que fornecer energia. Se eu calcular DDP, ó, vai dar menos 1,10. Então, é uma reação não espontânea. Se a DDP for negativa, a reação é não espontânea. Foi como eu coloquei aqui, ó. Se DDP maior que zero, a reação é espontânea. Se DDP menor que zero, a reação é não espontânea. Se DDP é igual a zero, a reação está equilibrada e não há corrente fluindo no circuito. Ok? Então, vamos lá. Nós temos uma questão aqui. Ó, ele quer saber, ele tem as reações, ele quer saber, escreva uma reação química total que represente uma reação espontânea e uma não espontânea. Então, uma reação espontânea, eu posso pegar o ferro e o bário, por exemplo, onde quem tem o maior potencial de redução aqui é o ferro. Então, ele vai reduzir, eu vou repetir essa reação, que já é de redução, e a outra reação eu vou ter que inverter, porque o bário ele não vai reduzir, ele vai oxidar quando estiver ligado com o ferro. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele repetiu a reação de redução do ferro e inverteu a reação do bário. Aí, ó, ele cortou os dois elétrons e ficou essa reação global aqui, ó. Somei, né, dos dois lados, tem essa reação global. E o potencial vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Note que eu troquei esse sinal lá de cima. Então, é uma reação espontânea, porque deu valor positivo. Agora, ele pegou uma com bário e com a prata. E ele fez o bário reduzindo e a prata oxidando. Mas ó, o potencial da prata de redução é muito maior que o do bário. Então, isso não acontece espontaneamente, seria o contrário aqui. Então, ele fez do jeito que está aqui e ele viu que a voltagem é negativa, demonstrando que essa reação é não espontânea. Ok, pessoal? Nós temos aqui uma parte da matéria importante. Como é que eu posso prever uma reação? Isso aqui é muito interessante pelo seguinte, veja só. Como prever uma reação com base nos potenciais de redução? Então, eu tenho várias reações aqui com seus potenciais de redução. Então, vamos imaginar que eu tenho uma solução de sulfato de níquel e eu quero colocar ela num recipiente. Eu posso colocar num recipiente de ferro? Eu posso colocar num recipiente de cobre? De prata? Qual o recipiente que eu vou colocar? Eu tenho que olhar aqui para o potencial, pessoal. Porque, ó, eu tenho que colocar esse metal, essa solução aqui, não pode reagir com o recipiente. Tá certo? Então, para ela não reagir com o recipiente, esse metal da solução tem que possuir menor potencial de oxidação do que o níquel. Tudo bem? Então, ó, o metal que vai estar sendo colocado para colocar o sulfato de níquel tem que ter o potencial de oxidação menor do que o do níquel. Tudo bem? Então, olha só. Olha só. Imagina, olhando para cá, olha só. Sendo assim, os recipientes que podem armazenar a solução de níquel teriam que ser o cobre e a prata. Por que só o cobre e a prata? Porque como o cobre e a prata têm maior potencial de redução, se eu colocar o níquel, eles vão continuar na fase reduzida. Eles não vão, o níquel não vai reduzir para esses dois oxidarem. Agora, se eu colocar o sulfato de níquel no recipiente de magnésio e de ferro, como o níquel tem maior potencial de redução, vai trocar de lugar com o ferro e com o magnésio. Então, o ferro e o magnésio, que seriam um recipiente, iam oxidar para o níquel reduzir. Tá certo? Então, para eu saber qual é o recipiente que eu posso colocar, eu tenho que ver, nesse caso aqui, quem tem os maiores potenciais de redução do que o níquel aqui no caso. Ok? Então, o recipiente desse problema aqui seria cobre e prata. A corrosão, né? Como é que ocorre a corrosão dos metais? É um processo espontâneo, né? A corrosão, que ocorre entre um metal e uma substância presente no meio, como oxigênio e água. Então, nós temos aqui um exemplo de corrosão, né? Então, olha só o que acontece. Olha o que cria a corrosão. Ó. É oxigênio com água, né? Esse ar aqui, com o elétron formando a hidroxila aqui. Ó. Olha o potencial de redução, né, desses componentes aqui que causam a corrosão. Agora, se eu tiver um recipiente de magnésio, alumínio, cromo e ferro, olha só, eles têm um potencial de redução menor do que esse cara aqui que vai causar a corrosão. Então, todos eles vão se oxidar para esse cara aqui reduzir. Ó. Quando ele se reduz, ele vira aqui hidroxila. Tá certo? Então, para não acontecer a oxidação,
o metal tem que ter o potencial de redução maior do que essa combinação aqui do oxigênio com a água. Tudo bem? Então, por exemplo, como nós vimos aqui em cima, ó, o cobre e a prata, o potencial de redução é mais 0,34 e mais 0,80, que está errado, é mais 0,80, eles têm potencial de redução maior, então eles não sofreriam oxidação. Nós temos alguns metais, que está escrito aqui, ó, como o zinco e o alumínio, que a oxidação dele, ó, você vê que o potencial de redução do alumínio é bem pequenininho. Mas o que o alumínio faz? Quando ele se oxida, esse óxido que protege ele. Isso acontece com o zinco também. Né? Porque você pensa assim, poxa, o alumínio são substâncias assim que são bem resistentes. Na verdade, ele não é resistente. Na verdade, é o óxido dele que protege ele. Se eu pegar um recipiente de alumínio e limpar, ele vai rapidamente se oxidar de novo. Então, o que eu não posso fazer é ficar lixando ali o alumínio para ele ficar brilhoso, por exemplo. Porque ele vai se oxidar e ele vai se acabando. Tudo bem? Eu também posso revestir, né, uma substância, né, pintando, ou colocar uma folha de Flandres aqui, como ele explica. Tudo bem? E eu quero terminar a aula falando do metal de sacrifício. Imagina um navio que ele é feito de aço. Né? O aço tem ferro. Então, o que eles colocam aqui? Eles colocam uma placa, normalmente de magnésio, colada no casco. O que essa placa faz com o casco? Como o magnésio tem o potencial de oxidação mais 2,37 e o ferro mais 0,44, o magnésio vai se oxidar. Ó, o magnésio tem potencial de oxidação maior do que o ferro. Então, o magnésio vai se oxidar no lugar do ferro. Ele vai mandar elétron para o ferro, o magnésio, ele vai se oxidando. Então, essa placa vai ficando toda oxidada, enquanto o ferro vai conseguindo manter ali a sua integridade, porque ele tem um potencial de oxidação menor. Então, isso é muito utilizado, né, em navios, colocando essa placa que a gente chama de metal de sacrifício. O magnésio se oxida no lugar do ferro, porque eles fazem uma pilha momentânea ali. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui essa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.